Você tem se sentido desanimado para servir ao reino de Deus? Hoje eu vou trazer para você a história de Estevão, que foi um diácono que usou a sua vida toda para servir a Deus. E através dessa história eu quero te inspirar a continuar servindo na casa de Deus. Queridos irmãos, abram suas Bíblias em Atos capítulo 6. Eu lerei do verso 2 em diante, acompanhem junto comigo. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para encarregarmos desse serviço. Quanto a nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número de discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Irmãos, o contexto desse texto que nós acabamos de ler é que os apóstolos eram responsáveis por pregar a palavra e o número de membros da igreja crescia cada vez mais. Eles tinham entre eles algo como distribuição de alimentos semelhantes à distribuição de cestas básicas que nós temos hoje, distribuição de dinheiro àqueles que mais necessitavam. Só que por conta de ser muitas pessoas numa igreja só, muitas pessoas mesmo, chegavam a ser mais de 1000 pessoas, algumas pessoas acabavam ficando sem receber essa ajuda. E isso começou a incomodar alguns irmãos da igreja que estavam se sentindo de fora dessa distribuição e que estavam necessitando. Portanto, os apóstolos tiveram uma ideia de eleger 7 homens que seriam os responsáveis por ajudar os mais pobres, ajudar os necessitados, para que os apóstolos pudessem continuar dedicados na pregação da palavra. Esses 7 homens escolhidos são os famosos diáconos. E dentre um desses diáconos, quando a gente lê o texto, um deles se destaca, que é o Estevão. Você pode reparar que a gente tem uma lista com o nome dos 7 diáconos, mas apenas Estevão é citado como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E mais pra frente, no verso 8, a gente vai ver que Estevão era cheio de poder e de graça. Poder, claro, que não vinha dele mesmo, vinha do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que ele sabia usar isso muito bem. Porque Estevão, além de ser um diácono que servia ao Senhor, ajudando na distribuição de cestas básicas, ele também era um diácono que ajudava na pregação da palavra. Ele fazia além do que era esperado dele. Além da pregação da palavra, Estevão também realizava milagres, ajudava a curar pessoas. Estevão foi um cristão tão importante que começou a incomodar as pessoas da época. Começou a incomodar aqueles falsos cristãos que não conseguiam acreditar na verdade, não conseguiam acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo. Esse entra aquele momento na história em que os discípulos de Jesus começam a ser perseguidos por conta de serem cristãos, por conta de acreditarem em Cristo. E Estevão fez parte dessa perseguição. E Estevão, ele não deixa de anunciar o Evangelho de Deus, ele não deixa de servir a Deus, mesmo que chegue um momento em que as pessoas passam a odiá-lo, passam a odiar o que ele dizia, sentir raiva dele, arrastam ele para fora da cidade e o apedrejam até a morte. Ainda antes de ser apedrejado, Estevão diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e diz a Deus para que não condene aquelas pessoas por conta dos seus pecados. Estevão é um grande exemplo para mim e para você. Hoje em dia, servir a Deus é muito mais fácil do que naquela época, porque naquela época você poderia ser perseguido e apedrejado. Hoje em dia nós não passamos mais por isso. Mas o exemplo que fica para nós de Estevão é de sermos como ele, cheio de fé e cheio do Espírito Santo, cheio de poder e de graça, de tal forma que a gente não aguenta guardar isso só para nós, não aguentamos guardar os nossos dons apenas para nós mesmos, mas sim usamos os nossos dons e talentos para servir na casa de Deus.
E te garanto que se você servir como Estevão serviu, você jamais se arrependerá do seu trabalho. Os frutos do seu trabalho aqui na terra serão vistos durante toda uma eternidade. Os frutos de Estevão serão vistos durante toda uma eternidade. Por isso, você que está em casa, sem fazer nada, se perguntando como você pode ser útil no reino de Deus, não perca tempo. Você pode ser uma pessoa simples como Estevão era, mas ainda assim você pode ser alguém cheio do Espírito Santo, cheio de fé e disposto a ser usado por Deus. Faça a diferença no reino de Deus, assim como Estevão fez. Essa é a nossa devocional de hoje, que ela vai de encontro ao seu coração e até o próximo vídeo.